começar? Bom dia. Reabrimos a sessão de oitivas. A CPI, que o senhor João... Deixa eu ler o nome inteiro dele. João Augusto Alamino de Souza Campos é testemunha, relacionada à CPI número 2, 2020, expediente 14, que investiga fatos relacionados a publicidades institucionais da Prefeitura de Amparo e Sai, no jornal Gazeta Amparense, bem como reiteradas publicações de notícias de conteúdo duvidoso, fake news, e eventual participação de agente político na linha editorial e patrocínio do semanário no período de 1/1 de 2013 até a presente data. Então, o senhor pode informar o seu nome completo, por favor? Bom dia a todos. João Augusto Alamino de Souza Campos. Sua idade? 39 anos. Estado civil? Estado civil, divorciado. Profissão? Jornalista. E endereço? É Rua João Excel, 380, Arcadas. Antes de o senhor começar, a comissão tem a obrigação de informar para o senhor que o senhor tem a obrigação de dizer a verdade sob pena de reincorrer ao crime de falso testemunho e ter o direito ao silêncio, de permanecer calado se não quiser responder alguma pergunta da comissão. O senhor concorda? Tem? Compreendido, concordo. Então, antes da gente começar as perguntas, porque hoje só estamos em 2 vereadores, o vereador Dil não compareceu hoje à comissão, então só está eu e o Cosmar. A gente vai dar 5 minutos, uma explanação inicial, se o senhor quiser falar alguma coisa relacionada ao processo, relacionada à CPI. E estamos à disposição depois de o senhor falar para começar as perguntas. Tá. Eu tenho 5 minutos para falar sobre alguma coisa que eu queira relacionada à CPI. Eu tomei conhecimento, né, pela imprensa, pelos meios políticos, acompanho, evidentemente, tenho programa na rádio sobre política. E a gente acompanha a publicação que tem nos jornais de Amparo, né? São 2 jornais de circulação semanal, né? A Gazeta Amparense e a Tribuna, né? E até por dever de ofício eu acompanho sempre as publicações. E eu acho que vai ser objeto até de pergunta aqui na CPI, eu sempre fui alvo desse jornal de um determinado momento, né? Me parece que a CPI investiga os fatos relacionados ao jornal de 2013 para cá, né? E eu passei a ser alvo do jornal, né? De comentários, depois a gente pode entrar no mérito das matérias lá a meu respeito. A partir do momento, e aí é uma coincidência, né? A partir do momento que eu deixei a atual administração do prefeito Jacó. Eu fui secretário de Desenvolvimento Social de janeiro de 2013 até maio de 2016. Então, nesse período, provavelmente não há nenhuma menção a mim no jornal, e quando há vamos dizer, positiva, né? Assim, matérias relacionadas à pasta que eu era secretário, notícias de bastidores, mas se você fizer uma análise de conteúdo, sempre positivas. A partir do momento que eu deixei a administração e tomei outros caminhos na política partidária, né? Aí eu passei a ser alvo do jornal com notícias, assim, pelo menos a meu respeito, a maioria delas improcedentes, né? E nunca foi me dada a oportunidade o jornal nunca me consultou antes para saber se aquilo que eles estavam falando correspondia com a verdade, ou mesmo para colocar a minha versão nas coisas. De lá para cá, de 2016, principalmente segundo semestre de 2016, já na campanha eleitoral de 2016, eu passei a ser alvo. E aí, como eu acompanho, né, praticamente de lá para cá, toda semana. Até hoje. Pelo menos uma menção, alguma notinha, alguma coisa, às vezes mais, às vezes menos. Isso eu percebi que oscila com as menções a meu respeito, oscila o tamanho da crítica que eu faço à administração. Então, aqueles momentos, aquelas semanas
eu critiquei mais, porque tinha projetos polêmicos, porque tinha atuações, né, que eu discordava da administração, então eu era alvo de mais ataques. Aquelas semanas que não tinha tanta notícia, ou enfim, que não criticava, era uma notinha pequena. Então, mas assim, praticamente em todas as edições, eu sou citado pelo jornal. Osmar? Tranquilo, pode fazer a pergunta você mesmo. Uma dúvida que o senhor falou, quando o senhor era da administração, aí o jornal não te atacava e depois que o senhor saiu da administração começaram os ataques? É a coincidência, entre aspas, que eu disse aqui, né? Quando eu assumi a Secretaria de Desenvolvimento Social, né, não havia muita menção ao meu nome no jornal, a não ser relacionadas àquelas da minha área de atuação dentro da administração. Notícias, não saía muito naquela coluna de bastidores da política e tal. Se eu não me engano, chama Olho Vivo. A partir do momento que eu deixo a administração e politicamente eu saio do grupo do atual prefeito, aí eu passei a ser alvo dessas matérias, desses comentários, enfim. Essa coluna que o senhor citou do jornal, é Olho Vivo? Tem Isso. alguém que assina essa coluna ou é do jornal editorial do jornal, o senhor sabe? Então, a matéria, assim, embaixo da coluna Olho Vivo não está dizendo escrito por fulano. Pelo menos eu nunca vi. A gente sabe no jornal A Tribuna, que tem a mesma coluna, se chama Notas e Tendências, a gente sabe que é o jornalista Paulo Domingues que escreve, eventualmente com colaboração ali do Rafael Leopoldo, que é jornalista também, que trabalha no jornal. Eu deduzo que no caso da Gazeta Amparense, o que eu sei que quem trabalha lá, não sei se tem vínculo empregatício ou não sei como que funciona, é o jornalista Adilson Lolli. Agora tem uma jornalista responsável no expediente do jornal, né? Eu presumo que seja ele que escreva essas notas e essa coluna Olho Vivo, porque quando eu estava na administração, eu vi ele algumas vezes. Ele frequentava a prefeitura com uma certa assiduidade, vamos dizer assim. Evidente que pode estar relacionado ao trabalho dele de jornalista, de ir lá coletar informações, assim como eu também vi algumas vezes, com menos frequência, jornalistas da Tribuna. Então eu presumo que seja o Adilson Lolli que escreva essa coluna Olho Vivo. Processo, a gente não achou nenhum processo que o senhor moveu. O senhor nunca moveu nenhum processo contra o jornal? Não, eu particularmente não. Se eu não me engano, acho que a Bia, uma época, pediu num desses processos para mim ser testemunha, mas também nunca cheguei a prestar, né? Acho que nem fui arrolado como testemunha no processo. Mas eu particularmente nunca processei o jornal. Esses ataques que as pessoas que estão vindo aqui testemunha estão relatando, às vezes algumas escrevem que publicaram o nome delas sem pedir. Quando eles publicaram o seu nome, quando eles publicam, eles tentaram entrar em contato para escutar sua versão, tentar fazer alguma coisa, ou vai sem? Não, nunca. Nenhuma vez, desde o segundo semestre de 2016, nenhuma vez eu recebi qualquer contato do jornal dizendo: olha, aqui a gente tem uma notícia relacionada a você, queria ouvir a sua versão. Então nunca teve esse contato do jornal comigo, pelo menos não. Você já sofreu alguma coisa relacionada a quando alguma notícia saiu no jornal, algum familiar seu ficou chateado, alguma pessoa que não está muito ligada à política comenta e falou: louco, o que aconteceu? O jornal já, esposa, pessoas ligadas à família, que às vezes tomam conhecimento e às vezes, dependendo do comentário, incomoda, né? Claro.
Mas assim, não é uma coisa frequente porque o jornal talvez não atinja muita gente. Mas tem sim, em algumas situações eu recebi é, contatos de pessoas dizendo, olha, falaram tal coisa, que coisa chata, né, tal. Algumas perguntando se era verdade ou não. Eu não vou, evidentemente, lembrar caso por caso, porque como, entre aspas, eu sou alvo do jornal há 4 anos, né? Já completaram 4 anos. Eu nem vou lembrar tudo que eles escreveram, nem todas essas situações para detalhar, mas teve sim. Esse incômodo, vamos dizer assim. Você conhece os donos do jornal? Já vieram falar com você? Olha, que eu saiba, o dono do jornal, que se apresenta como tal, não sei se no papel é isso, é o Samuel Michelini, Na que empresa era aqui do outro jornal, frequentador assíduo da prefeitura no tempo que eu estava lá. Né? Todo mundo conhece a prefeitura, sabe que lá é tudo aberto, então a gente consegue ver quem está nas outras secretarias, quem frequenta, né? A quantidade de vezes que frequenta. E eu posso, assim, afirmar do período que eu estive lá, o Samuel era presença frequente na prefeitura, pelo menos 2, 3 vezes por semana. E assim, ele se apresentava, eu sempre soube que ele era o dono do jornal. Agora, se isso está no papel mesmo, aí eu já não sei dizer, porque eu nunca consultei essa informação. Uma outra dúvida. Tem um advogado que está no processo aqui, várias pessoas que estão processando o jornal. Tem um advogado que chama José Carlos Lolli Júnior. Você já ouviu falar dele? Teve alguma Eu já notícia? ouvi falar que ele é um dos advogados que defendem pessoas ligadas à administração do prefeito Jacó, apoiadores políticos. Não principalmente, mas também em processos relacionados ao jornal. De pessoas que, né, processaram o jornal e ele está como advogado do jornal, enfim. A gente está perguntando isso porque na abertura do processo, um cidadão da cidade, chamado Fernando Giglioli, Sim. ele postou um e-mail pessoal entre o advogado e um secretário, o ex-secretário da prefeitura, e tem esse advogado no meio. Isso ficou público porque estava no Facebook. Eu cheguei a ver. É um e-mail, né, desse advogado, né, desse escritório, se eu não me engano é em Santo Antônio de Posse, e um e-mail direcionado ao Mário, né, o e-mail particular do Mário, uma conversa entre ele com o Mário, falando de um jornal e falando de um processo, né, dizendo que, olha, se for coloca mais ou menos assim ou não coloca. A impressão que me deu é de que ele estava sendo orientado a não colocar, ou se colocar entre aspas, meia verdade, né, que era relacionada a um processo lá entre o Carlos Alberto e o Tostão. Isso, é por isso que a gente e eles noticiavam, ou chegaram a noticiar que o processo o Carlos Alberto tinha perdido, e na verdade não era isso, era só, foi julgado procedente, mas parece que a parte relacionada à questão de indenização é que o juiz não tinha dado da forma que a vítima tinha pedido. Mas eu sempre ouvi falar que esse escritório, não conheço pessoalmente esse advogado, essas pessoas, eu sempre ouvi falar que eles defendem lá, em inúmeros processos, pessoal ligado à atual administração. Então, João, basicamente o que eu tinha para perguntar era isso. Osmar tem alguma coisa para perguntar? Tá, tranquilo. Então fica aberto agora para suas considerações finais. Se tiver mais alguma coisa que o senhor quiser falar do caso, que o senhor está contando, está aberto para a CPI. Eu acho que é basicamente isso, Gilberto, Osmar. Eles nunca tiveram, assim, esse cuidado de, ao meu ver, fazer um bom jornalismo, que é ouvir o outro lado, né? Nunca teve isso. A mim me parece realmente que é usado como um instrumento político, porque se fizer uma análise de conteúdo e se essa comissão tiver a oportunidade de ter acesso ao conteúdo do jornal desde que o atual prefeito tomou posse, a gente vai ver que é 100% de conteúdo positivo em relação à administração,
Ou seja, lá não sai nenhuma falha, nenhum erro, nada cometido pela administração. E a gente sabe que por mais que uma administração seja competente, sempre tem falhas e erros, e a imprensa independente noticia tanto os erros quanto os acertos. E lá a gente nunca viu nada de falha, de erro, nenhum problema relacionado à administração. Nem mesmo quando quando o Jacó virou réu em alguns processos criminais, teve bens bloqueados, nunca foi, e isso é notícia relevante do jornalismo sério, né? Isso nunca foi objeto de matéria do jornal. E o contrário também é verdadeiro, né? Todas as pessoas ligadas à oposição são alvo do jornal em maior ou menor grau, né? Todos os que foram pré-candidatos a prefeito contra essa administração, todos aqueles que fazem críticas, né? Todos os vereadores que se opõem à atual administração também são alvo frequente do jornal. Então, a mim me parece realmente que é um instrumento de uso político. O que não é problema o jornal ter posição política. Só que a posição política do jornal, ela é externada no editorial do jornal, onde o jornal dá a sua opinião sobre os fatos. O resto é notícia factual, é o fato que você tem que relatar, né? E muitas vezes eu vi manchetes do jornal que na verdade não se enquadram com matéria jornalística. Fazem juízo de valor na manchete sobre pessoas, né? O que você não vai ver em nenhum manual de bom jornalismo, em nenhum jornal sério, aquilo que sai lá. Então eu muitas vezes chamei aquilo e chamo de um panfleto, porque não me parece trabalho jornalístico aquilo, não. Obrigado, João. Só lembrando que por causa da pandemia não está aberto para as pessoas assistirem, só jornalistas poderiam vir assistir, porque a Câmara está fazendo isso nas suas sessões. Certo. Mas depois de que acabar esses 15 depoimentos que são de quinta e sexta, todos os depoimentos vão estar na íntegra no site, no YouTube oficial da Câmara Municipal, e todo documento que não é segredo de justiça vai estar aberto para qualquer pessoa acessar no site da Câmara. Tá bom. Muito obrigado, então. Eu que agradeço. Hora do almoço. Lunchtime.